Se você acompanha notícias de dentro da China, talvez já tenha se perguntado: como um país que está enfrentando uma crise econômica conseguiu manter a sua taxa de crescimento econômico nos últimos anos? Este é, na verdade, um questionamento frequente entre muitos analistas de China, com alguns até mesmo trazendo à tona evidências de que o regime chinês poderia estar alterando alguns desses dados. Mas agora essas acusações vêm novamente à tona com Luo Shifei, um funcionário de um governo local na China, trazendo detalhes de como ele foi perseguido dentro do país por questionar estatísticas falsas e se opor às violações cometidas pelo governo local contra os agricultores em sua região. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco, e no episódio de hoje nós vamos conferir essas acusações feitas por Luo durante uma entrevista exclusiva que ele concedeu à mídia irmã do Epoch Times. Já lembre-se de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e também de deixar a sua curtida. Agora, sobre a história do delator chinês Luo Shifei, ele precisou fugir para os Estados Unidos no ano passado. E recentemente ele contou à edição chinesa da NTD, que é uma empresa afiliada do Epoch Times nos Estados Unidos, como ele foi forçado pelo governo na China a inventar estatísticas sobre a pecuária na sua região. Tudo isso para poder atingir a meta do PIB estipulada pelo regime comunista. Ele comentou também como ele começou a ser perseguido quando começou a questionar essas alterações nos dados. Antes de fugir para os Estados Unidos, Luo trabalhava para o Departamento de Agricultura e Assuntos Rurais, na cidade de Paitan, na província de Guangdong. Seu trabalho era coletar dados e emitir estatísticas sobre a produção de criação de animais. Durante a entrevista, Luo disse o seguinte, abro aspas, assim que eu fui transferido para essa função, percebi que era um trabalho ruim, porque eu era responsável por relatar os dados, e se houvesse algo errado com os dados, eu era o responsável, e eles não nos davam tempo suficiente para coletar esses dados. Segundo Luo, desde o início seu chefe teria instruído a ele e seus colegas a inventarem algumas estatísticas. Seu chefe teria dito que eles sempre deveriam seguir as metas nacionais do PIB, que eram anunciadas no início do ano pelo governo central. Então, por exemplo, em 2023 a meta de crescimento era de 5%. Então, no ano seguinte, eles deveriam aumentar os números daquele ano anterior em 5,5% e colocar esses números alterados no relatório final, que seria enviado para o governo central. Luo afirmou que este método foi usado para produzir a maioria, se não todos os relatórios que eles fizeram. E seguindo ainda com os dados de 2023, naquele ano o regime chinês relatou um aumento anual de 5,2% no PIB. Mas segundo Luo, apesar dos aumentos de 5% nos registros, na realidade a maioria dos agricultores da sua cidade estavam perdendo dinheiro durante e após a pandemia. Ele disse que, segundo suas estimativas, cerca de 70 a 80% dos agricultores estavam perdendo dinheiro e apenas de 20 a 30% tiveram lucro naquele ano. Já em dezembro de 2023, Luo começou a questionar abertamente essas alterações nos dados. Na época, a unidade que Luo trabalhava informou no relatório que o preço final do mel era de 50 yuans, cerca de R$ 38, mas o preço daquele mel, na verdade, era de apenas 26 yuans. Luo sabia o preço real do mel, porque durante aquele ano ele havia realizado uma pesquisa de forma independente com os apicultores do local e preparado um relatório sobre isso. Ele afirmou que quando descobriu sobre esses preços alterados do mel, comentou com seus colegas que se todas as cidades da China usassem este mesmo procedimento para relatar os dados, isso faria o governo central cometer erros políticos graves e os agricultores iriam acabar não recebendo a ajuda que eles precisavam, porque assim o governo central acreditaria que eles já estavam obtendo lucros. Agora, o que Luo não imaginava é que depois de fazer esses questionamentos, ele receberia uma advertência da Comissão de Inspeção Disciplinar do regime chinês, afirmando que ele não podia vazar nenhuma dessas informações e que elas eram confidenciais. Ele também não esperava que 10 dias depois a polícia fosse até a sua casa para fazer perguntas sobre qual era a sua opinião a respeito do governo, se ele conhecia algum estrangeiro e alertar ele para que não violasse a Lei de Segurança Nacional. Após a visita da polícia, Luo tentou sair de seu emprego, dizendo que estava com depressão e ansiedade. Mas, segundo ele, o Departamento de Recursos Humanos e Previdência Social do seu distrito disse que ele não poderia pedir demissão, porque o governo tinha colocado ele em liberdade condicional.
Já em maio de 2024, depois que ele recebeu outra visita das autoridades locais, ele fez uma transmissão ao vivo no Douyin, que é a versão chinesa do TikTok, expondo sua insatisfação com a situação e se opondo aos abusos cometidos pelo departamento para o qual ele trabalhava, tanto em relação à alteração dos dados quanto às regras de aplicação da lei agrícola. Bom, cerca de 2 horas depois, a transmissão ao vivo foi interrompida, a conta de Luo foi bloqueada e no dia seguinte ele foi intimado pela Delegacia de Segurança Pública local. Sobre isso, Luo disse o seguinte: antes de mencionar minha transmissão ao vivo, eles me perguntaram sobre o que eu havia dito quanto à alteração dos dados durante as reuniões locais, se aquela era realmente a minha opinião. E então eles questionaram meu estado mental e perguntaram se eu estava em meu juízo perfeito quando fiz aquelas declarações. Fecho aspas. Mas a coisa não para por aí, porque depois disso ele foi pressionado e acabou assinando um documento admitindo que ele estava mentalmente desequilibrado. Luo disse o seguinte sobre isso: eles me ameaçaram, dizendo que se eu não assinasse, eles poderiam chamar um médico para determinar qual era meu estado mental. E se o médico dissesse que eu era mentalmente doente, eles teriam o poder e a responsabilidade de me mandar imediatamente para um hospital psiquiátrico. Depois de assinar a declaração, Luo foi obrigado a enviar um relatório mensalmente para a polícia, descrevendo o que ele estava pensando, além de ter que conversar pelo menos uma vez por semana por chamada de vídeo com a polícia. Agora, nessa entrevista, além das acusações de que o governo de Guangdong estaria alterando dados, ele afirmou ainda que em seu trabalho anterior na seção de aplicação da lei agrícola no distrito de Shenzhen, que também fica na província de Guangdong, seus superiores e colegas usavam acusações falsas para multar agricultores e assim aumentar a arrecadação do governo local. Naquela época, parte de seu trabalho era produzir a documentação que o governo local precisava para os casos de aplicação da lei, e por isso, frequentemente, ele recebia as provas fotográficas que seus colegas faziam em campo. Luo disse que muitas das fotos basicamente mostravam como eles intimidavam os agricultores, e que quando ele viu o desamparo e a raiva nos olhos dos agricultores, ele não conseguiu suportar. De acordo com Luo, em muitos casos, os policiais não tinham provas o suficiente para justificar a aplicação de uma penalidade, mas mesmo assim eles aplicavam multas pesadas e muitas vezes faziam ameaças para forçar esses agricultores a pagar. Um exemplo que Luo deu foi que agricultores locais plantavam lixia, uma fruta tropical, e eles eram obrigados a usar apenas pesticidas específicos para árvores dessa fruta. Abro aspas. Assim que os agentes encontravam uma garrafa vazia de pesticida que não estava em conformidade perto das lixias, eles abriam um processo, independentemente de haver outros tipos de plantação ali perto. Essa evidência está longe de ser suficiente, porque não podíamos saber se o pesticida foi usado em lixias ou em outras culturas. Muitos agricultores disseram que não tinham usado os pesticidas nas lixias, e então os agentes fizeram ameaças a eles. Fecho aspas. De acordo com o Luo, em 2021, o agricultor acusado de ter usado indevidamente esses pesticidas recebeu uma multa de 8.000 yuans, cerca de 6.000 reais. Mas isso porque ele estava registrado como comerciante individual. Para aqueles que estavam registrados como cooperativas, a multa era 10 vezes maior, de 80.000 yuans, pouco mais de 60.000 reais. E os agricultores contestavam as multas, mas os agentes locais ameaçavam denunciá-los à polícia e diziam aos agricultores que se este registro policial fosse realmente feito, isso afetaria a educação e a oportunidade de trabalho de seus filhos. Luo disse que estava insatisfeito com essa situação e, por isso, em março de 2022, ele manifestou sua objeção a essas práticas durante uma reunião na qual os agentes estavam sendo incentivados a aplicar mais penalidades financeiras na tentativa de aumentar a receita do governo local. Abro aspas. O chefe da seção disse que o governo de Shenzhen estava com dificuldades financeiras e nos incentivou a aumentar o número de casos de fiscalização e o valor das multas. Em 2020, Shenzhen teve o maior número de casos de fiscalização agrícola entre todos os distritos da província de Guangdong, e ele disse que deveríamos buscar o primeiro lugar novamente em 2022. Fecho aspas. De acordo com Luo, em 2021, o departamento distrital arrecadou cerca de 2,6 milhões de yuans, o que seria quase 2 milhões de reais, com multas e confiscos de bem. E na época, o chefe da sua seção estabeleceu uma meta anual de 4 milhões de yuans, cerca de 3 milhões de reais, para 2022. Durante essa reunião, Luo disse que as penalidades precisavam ser comprovadas por evidências. Abro aspas.
Não podemos multar os agricultores apenas porque precisamos do dinheiro por conta da pandemia, ou porque o governo distrital não poderia arrecadar dinheiro com a venda de terras. Fecho aspas. Isso que Luo comentou sobre a venda de terras se refere ao fato que, de acordo com a lei chinesa, o Estado é proprietário de todas as terras nas áreas urbanas, enquanto as terras rurais são parcialmente propriedades do Estado e parcialmente uma propriedade coletiva local. E os governos locais dependem muito dessa renda, que é gerada pela venda do direito de uso de terra, além de outros impostos ligados à propriedade. Agora, segundo o think tank independente Marco Research, desde 2022 essa arrecadação vem caindo fortemente todos os anos. Lua disse que após esses comentários, o chefe da seção e vice-chefe do distrito rejeitaram suas alegações de que as multas eram injustificadas. Voltando agora para o final de 2024, quando Luo estava sendo vigiado pela polícia após ter se oposto publicamente às práticas do governo de Guangdong de alterar os dados das estatísticas locais. Após isso, e diante de tanta pressão do governo e perseguição, Luo decidiu fugir para os Estados Unidos, onde ele declarou que cortaria todos os laços com as organizações relacionadas ao Partido Comunista Chinês. Durante a entrevista, Luo disse que mesmo depois de fugir da China, seu antigo empregador do Departamento de Agricultura e Assuntos Rurais e a polícia continuaram tentando entrar em contato com ele e tentaram até mesmo persuadir a sua mãe para que ela convencesse ele a voltar para a China. E sobre o seu trabalho, Luo afirmou o seguinte, abro aspas, para mim, trabalhar para o governo significava segurança no emprego. Ouvi dizer que o governo de Guangdong era relativamente transparente e fazia mais para servir o povo. Isso era o que eu pensava antes de começar o trabalho. Se você quiser conferir essa entrevista no site em inglês do Epoch Times, eu vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo. Eu sou Emanuele Coure do Epoch Times Brasil. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa aqui a sua curtida. E se quiser conferir também mais detalhes do nosso dia a dia e conferir mais atualizações sobre a China, eu vou deixar aqui na descrição e na tela as minhas contas do Instagram e do Twitter. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.